Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, nós lemos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E aos alguns sábados nós temos falado justo sobre esse aspecto, onde nós vemos uma insensibilidade, uma apatia, um esfriamento, uma falta de devoção a Cristo, de fato. E nós lemos aqui que nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o inimigo iria magoar os filhos de Deus. E nós estamos vivendo justo essa época. E magoar é distrair, é entorpecer a mente, deixar cansado. E com isso, vai se perdendo as forças nesse caminhar. Esse cântico que nós ouvimos aí, se você prestou atenção, ele fica olhando para trás, aquilo que Cristo já fez, Cristo já perdoou, e o inimigo fica tentando, como se trazendo de volta tudo aquilo que o sangue de Jesus já lavou, e Deus não se lembra mais. Nenhum deles, todos foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas o inimigo ele tem essa incumbência satânica de enganar, acusar os filhos de Deus, e deixando a mente nossa cansada. E aqui o texto é muito claro, ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, isso nós estamos vendo hoje, né? Magoará, essa palavra magoará, nós já falamos que é distrair, afligir, desgastar, entorpecer, perder a sensibilidade espiritual. Ele faz um efeito nas nossas emoções. Então, o efeito na nossa vontade, nas nossas emoções e na nossa mente. A verdade é que ele vai atuar na nossa alma. E ele diz assim, os santos do Altíssimo cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por algum tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembre-se que aqui também tem a profecia, lá para frente. Mas magoará, não tenha dúvida nenhuma que o inimigo ele tem tido resultado com isso. É fácil nós vermos isso aí, não é difícil quando nós vemos que os projetos nossos, eles não são primeiramente projetos de Deus. Os caminhos nossos não são os caminhos de Deus. E muitas vezes, o que nós almejamos para nossas vidas não tem o aval, não tem a leniência da palavra de Deus, dizendo, olha, isso daqui é o caminho do Senhor. E isto realmente é o que está na minha mente. Se nós formos ver Moisés é aquele homem tremendo, que no final ele vai fazer aquelas perguntas para Deus, vai dizer para Deus, Senhor, eu não quero anjo. Se anjo for comigo, eu não vou. Mas ele diz para Deus, Senhor, eu quero conhecer o seu caminho. Isso nada mais é que conhecer a mente e os propósitos de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer, Senhor, eu quero a tua presença. E terceiro, ele vai dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória. Irmãos, isso é um progresso na vida cristã. Conhecer os propósitos de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer a soberana vontade de Deus, conhecer o que é uma visão celestial, quem nós somos como igreja, qual a natureza da igreja, qual a natureza do povo de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso. Mas, irmãos, nós estamos nesse mundo, nós precisamos ter plena convicção da presença de Deus em nossas vidas. E a terceira coisa é a manifestação da glória de Deus. E só há manifestação da glória de Deus quando Cristo, o seu Filho, ele está sendo formado em nós. Então, o intuito do inimigo é nos magoar. Mas, meus amados irmãos, hoje nós vamos ver alguma coisa sobre
Como é que nós devemos nos portar diante de todas essas circunstâncias nas nossas vidas e o que Deus tem para falar conosco na sua palavra? Vamos ver lá 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 16. 4,16. Ele fala desse caminhar, ele fala que nós somos um vaso de barro, onde a excelência do poder de Deus está dentro de nós. Ele fala também, irmãos, nesse texto tremendo da palavra de Deus, que em tudo nós somos atribulados. Se você quiser, em tudo nós ficamos perplexos, em tudo perseguidos, em tudo abatidos. Mas a segunda parte, entra o poder de Deus que habita em nós. É o poder da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, diante de tudo isso, em Cristo, não angustiado. Em Cristo, não desanimados. Em Cristo, não desamparados. Em Cristo, não destruídos. E lá no versículo 16 ele vai dizer, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, o homem exterior se corrompa, está se deteriorando, estamos caminhando, e ele vai dizer assim, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Por isso, Lamentações 3 de Jeremias, ele faz aquela colocação tremenda diante de toda aquela ruína que olha Jerusalém. Jeremias chora, ele prega 40 anos, ninguém se converte. Você já imaginou isso? Você pregar 40 anos, ninguém converter? A verdade é que Jeremias não viu o povo de Deus voltar para Jerusalém. Ele morreu antes. E bem provável que ele tenha sido assassinado pelo próprio povo de Deus, pelos profetas que viviam junto com o povo de Deus. E ele vai dizer, eu quero trazer à memória, ou quero trazer na minha mente, o que me dá esperança. Quando nós olhamos a nossa vida, nós olhamos, no geral, a igreja, a cristandade, no geral, e nós nos incluímos, nós ficamos desanimados. De ver nossas próprias vidas cristãs e ver a vida da igreja no geral. Mas, meu amado irmão, eu e você precisamos trazer em memória aquele que nos dá esperança. E o único que me dá esperança, irmãos, é aquele que venceu, e tudo venceu. Aquele que foi morto e ressuscitou. Aquele que está assentado à direita de Deus Pai. Aquele que é o Rei, que reina eternamente. O Senhor que é a vitória. Nós não temos a vitória, nós temos uma pessoa, que é a nossa vitória, que é Jesus Cristo. E nós precisamos nos ater a Ele, irmãos. Então, quando nós olhamos para nós e vemos as nossas vidas, há uma necessidade de nós crescermos. Olha o Salmo 92. Olha o Salmo 92. Estamos ficando velho, eu e você, inclusive a Alice. Porque a Alice, ela já está com 6, 7 meses, já está, certo? Não é assim? Nós nascemos, já vamos envelhecendo. Então eu já estou um pouco mais velho que a Alice e vocês. Mas tem outros que estão no meu calcanhar aí, certo? Alguns estão. Lá no Salmo 92, olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 15, 12 a 15. Olha só. O justo florescerá como a palmeira. Por que a palmeira? Porque se você olhar, certo? A palmeira, ela é bonita e ela é frutífera. Mas ele continua, crescerá como o cedro do Líbano. Por que cedro do Líbano? O cedro demora para crescer. E é de umas madeiras mais fortes que nós temos no mundo. E umas que têm a raiz mais profunda, chega a ser 100 metros de profundidade. Você não vê a raiz,
mas você vê que ele permanece firme. Então você tem duas figuras aqui. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Mas tudo aquilo que nós vemos depende daquilo que nós não vemos. E nós vamos ver na palavra de Deus o que quer dizer isso. E ele diz assim, ele demora para crescer. Plantados na casa do Senhor. Irmãos, o que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? É Cristo, irmãos. Nós somos a casa de Deus. E Cristo é a nossa casa. Ele continua dizendo, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de vigor, de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há justiça. O que ele está falando aqui? Vida de união com Cristo. O único modo de eu e você, irmãos, sairmos da apatia, é nós nos arrependermos e reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. Inclusive, sair da apatia. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de união com Cristo. Firmes, fortes, frutíferos, só em Cristo Jesus. Mas quando você vê Colossenses, olha o que diz Colossenses. Você vai ver duas coisas, uma coisa que aparece e uma coisa que não aparece. Colossenses 2, 6 e 7. Você vê duas coisas. Preste bem atenção, ele diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tudo é nele. Ele diz, nele radicados. Você vê a raiz? Não. Você vê a base desse prédio? Não. Por que esse prédio permanece firme? Por causa da construção em cima ou embaixo? Por causa de baixo. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Se nós não temos uma vida secreta com o Senhor, uma vida de intimidade com Cristo, uma devoção a Jesus Cristo, se nós não estamos construindo as nossas vidas pessoais, conjugais, a vida da igreja sobre a rocha que não aparece, Cristo, o tempo vai vir, as aflições virão, as perseguições virão e as tempestades virão, e será grande a sua ruína. Então ele fala radicados, mas não é só isso, e edificados. Então fala do quê? Fala do cedro e fala da palmeira. O que nós não vemos e aquilo que nós vemos. Então nós chegamos a uma grande conclusão. Todas as nossas dificuldades espirituais, no sentido de ter uma vida de devoção, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida que realmente vale a pena aos olhos de Deus e frutífera, depende da nossa vida radicados em Cristo Jesus. Se eu e você, irmãos, não temos Cristo como tudo em todos, se eu não posso dizer que Cristo é a minha vida, que para mim eu viver a Cristo, então nós estamos construindo sobre qualquer outra coisa que não seja Cristo. E qualquer outra coisa que não seja Cristo, as provações, nosso irmão Helder leu, 1 Pedro capítulo 1. As provações virão. As aflições virão. Mas, meu amado irmão, aquele que está em Cristo não será abalado. O problema é estar em Cristo. Não é ter uma vidinha de redenção em Cristo Jesus. Fui salvo pela graça de Deus, maravilha, graças a Deus, seu nome está escrito na vida, no livro da vida. Mas Jesus não me chamou só para redenção. Ele me chamou, eu e você, para a conformação à sua imagem. E aí, irmãos, é o Cristo em nós é que vence. É o Cristo em nós, irmão, que não se abala. É o Cristo em nós que não fica perplexo. É o Cristo em nós que não desanima. É o Cristo em nós que não há destruição. É Ele. E já nenhuma há possibilidade de nós sermos condenados àquele que está em Cristo Jesus. Deus jamais vai poder condenar o seu Filho.
Eu e você estamos em Cristo Jesus. E pela graça imensurável de graça de Deus, a segunda parte, irmãos, diz: Cristo em vós, esperança da glória. Eu em Cristo e Cristo em mim. E isto é a nossa vida cristã. Isso fala de um cristão. O que é um cristão? É um homem em Cristo. É uma mulher em Cristo. É um jovem em Cristo. Esse é um cristão. Não é um jovem na igreja, um jovem da denominação, um jovem teólogo, ou jovem que sabe a Bíblia toda. Não, irmãos. Se quer definir a vida do cristão, é um homem, uma mulher em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, diz assim: andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Qual é o nosso maior problema? Nós muitas vezes somos uma reunião de creche. Creche. O que tem lá na creche? Crianças. O que elas fazem? Cocô na calça, xixi na calça, uma briga com outra. É meu, é meu, é meu. Tudo é meu, voltado para si, para si, para si. Não cresce. Precisa que alguém levante, precisa que alguém dê comida, precisa alguém fazer alguma coisa. Não cresce. Na casa de Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando não há crescimento espiritual, nós ficamos vulneráveis à ação do tentador. Você quer ver? Olha assim, Efésios capítulo 3, ele vai confirmar isso. Olha aqui, ó, Efésios capítulo 3. Capítulo 4, olha aqui. Qual é a medida nossa? Qual é a medida sua? O que você quer? O que você pensa sobre vida cristã? O que você almeja? Eu almejo ter uma vida conjugal excelente. Eu almejo ter filhos. Eu almejo ter netos. Eu almejo crescer nessa vida, nessa terra. Eu almejo essas coisas. Irmãos, você está almejando errado. Tudo isso faz parte. Deus vai dar. Mas está almejando errado. E eu e você, nós deveríamos ter uma só coisa. Esquecendo-me das coisas para trás fico. Prossigo para o alvo, a soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Se esse é o nosso alvo, todas essas outras coisas vai ser harmonizadas com o alvo, que é celestial. Aí sua vida conjugal passa a ter visão celestial. A sua vida familiar, visão celestial. A vida na assembleia, visão e vida celestial. Quando você quer saber se realmente você está almejando e você está tendo visão do que é vida celestial, você precisa ler Efésios capítulo 5. Andar na luz, andar em amor e andar com prudência. Mas, mulheres, sede submissas aos vossos maridos no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Pais, eduquem vossos filhos no caminho do Senhor. Filhos, honra seu pai e sua mãe. Empregados, honra seu patrão. Patrão, honra seus empregados. E isso é vida celestial, irmãos. Isso é vida de Cristo. Senão nós vamos recitar textos. Por isso que precisa crescer. Olha aqui o texto, ele diz assim, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento. O que Deus? Deus profeta, Deus evangelista, Deus mestre, Deus pastor, deu uma série de coisas. Ele fala, para que isso? Com vistas, qual é o alvo? Qual é o alvo? O alvo é aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar? Equipar. Equipar. E ele continua. Os santos para quê? Para desempenho dos seus serviços. Que serviço? Dos santos. Aonde? Pessoalmente, conjugalmente, familiarmente, na assembleia, no trabalho, em qualquer aspecto. Radicados e edificados. Cedro e a palmeira. Se olha para o cedro, você não vê a raiz. Mas quando vem a tempestade,
os eucaliptos lá do sítio caem. Porque o eucalipto o quê? Ele é comprido, mas a raiz dele, irmãos, superficial. Mas o cedro, 100 metros de raiz. Por isso nós precisamos, é o contrário. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Quanto mais de Cristo, mais radicados em Cristo, conformados a Cristo, governados por Cristo, devotos a Jesus Cristo, mais a palmeira fica verde e dá os seus frutos, porque não é nosso, é de Cristo. Aí ele vai dizer assim, edificado para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos aonde? Está aí, para quê? Cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Já falamos aqui, qual é a medida que você está procurando? Existe uma medida. Deus tem uma medida. Deus não tem outra medida. A medida não é quanto você canta bem, toca bem, você prega bem, reúne bem, fala bem. Essa não é a medida. A medida, quanto eu e você estamos mais parecidos com Cristo. Essa é a medida de Deus. Não tem outra medida. E ele vai dizer aqui, olha, a medida de estatura. Para quê? Toda vez que você vê essa palavra para, você tem que ler antes. Para quê? Tem uma finalidade. Tudo tem finalidade na Bíblia, irmãos. Deus não me redimiu para eu ficar no deserto. Deus redimiu eu e você para não ficar no deserto. Nós, num certo aspecto, estamos no deserto porque estamos nesse mundo. Isso é verdade. Mas não no deserto espiritual. Jamais. Deus almeja para mim e para você Canaã, plenitude de Cristo. As insondáveis riquezas que estão em Cristo. E aonde que está tudo isso? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele me elegeu, Ele me fez filho, nós temos um Pai, somos filiação. Ele me redimiu, me comprou. Mas Ele não fez só isso. Ele também veio revelar o mistério de Deus para mim, para você e para a igreja. O mistério de Deus é seu Filho, o mistério do seu Filho é a igreja, é você. Para que tudo convirja no seu Filho e todo seja cheio do seu próprio Filho, Deus tem os seus propósitos. Se nós perdemos, irmãos, para quê? Para que crescer? Para dizer que você é alguma coisa? Cada vez que você acha que é alguma coisa, irmão, você não é nada. Quem é alguma coisa? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é convém que Cristo cresça e eu diminua. Quando você recebe elogios dos homens, presta atenção. Elogiar quem? Está elogiando quem? Eu e você, irmãos? A nossa justiça é trapo de imundícia. O único que deve ser elogiado, adorado, é Cristo. A sua justiça. Porque nessa justiça eu sou plenamente aceito diante de Deus. E sou chamado agora filho de Deus. Porque Deus o fez pecado por mim e por você. Sem pecado nenhum. Deus o fez pecado. Para quê? Você tem que ver o para. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que tem que crescer? Ele vai dizer, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado do outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina. Fala alguma coisa, corre lá. Fala alguma coisa, corre aqui. Não tem novidade aqui, vamos lá. Tem novidade aqui, vai para lá. Nunca está... Preste bem atenção, irmãos. Agitados de um lado do outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí ele vai dizer assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Todas as nossas dificuldades espirituais, irmãos, ela reside numa coisa.
nós somos muito crianças ainda. Reagimos como crianças, pensamos como crianças. Olha aqui, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 13. Olha aqui. Ele dizia antes e depois. 1 Coríntios 13, versículo 11. Ele dizia assim: quando era menino, falava, sentia e pensava como menino. Está vendo? Quando cheguei a ser homem, maduro, desisti das coisas próprias de menino. O que aconteceu? Mais parecido com Jesus. Então, o meu falar, o meu sentir, o meu pensar, de Cristo. De Cristo. Se nós não crescermos espiritualmente, nós vamos ter grande dificuldade, e temos dificuldades, irmãos. Porque o mundo, cada vez mais, ele vai ficar mais difícil. E se eu e você não firmarmos na palavra de Deus, irmãos, nós vamos ficar isso aí. Levar a tudo vento de doutrina. Artimanha do homem, como criança. Não finca o pé na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Conhecer a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Você sabia disso? Você sabia que todas as religiões ditas evangélicas, elas vão pegar alguma coisa da Bíblia e vai distorcer? Ela vai tentar ajudar a achar uma justificativa? Ela vai pegar um texto fora do contexto e faz um pretexto e se firma. Hoje nós temos igreja evangélica que é o cuspe de Cristo. Onde o pastor cospe nas pessoas. Bom, porque Jesus cuspiu, então vão cuspir que vai curar a pessoa. Criança. Eu não estou dizendo que ele não é filho de Deus, não estou dizendo nada disso, estou dizendo criança. Nós estamos, irmãos, em épocas difíceis. Se eu e você não conhecemos a Bíblia, nós vamos entrar em engano. E nós somos enganados. Nós precisamos crescer, amados irmãos. Quanto mais imaturos, mais insensíveis, mais letárgicos, mais o inimigo tem poder sobre as nossas mentes. Quanto mais conformada a nossa mente à mente de Cristo, irmãos, nós não vamos aceitar aquele que não for Cristo. Graças a Deus, irmãos, a natureza da vida cristã é crescer. Provérbios diz assim: o justo é como a luz, viu? Ele vai fazendo o quê? Cada vez brilhando mais. Aquela luz da aurora é igual à luz do meio-dia? Não. Não. Aquela luz da aurora ainda ela é meia ofuscada. Por quê, irmãos? Porque tem do homem coisa ainda. Quanto mais cresce em Cristo, menos do homem, menos do Osvaldo, mais de Cristo, mais a luz perfeita. Cristo. Aonde a graça salvadora precisa crescer. Jesus nos chamou para. Não vamos ficar, eu fui redimido e meu nome está escrito no livro da vida, isso é maravilhoso, graças a Deus, mas não fique isso aí, porque senão não vai ser palmeira. A palmeira você olha por fora. Mas quanto radicado mais em Cristo Jesus vai crescer, nós temos que crescer, meus irmãos. Deus deu preciosas promessas para mim e para você, para nós crescermos. Olha para 2 Pedro, olha aqui. Olha 2 Pedro, versículo 4. Vê a partir do 3. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem ao quê? A vida e a piedade. A vida, presta atenção, nós ganhamos a vida em Cristo Jesus. E piedade? Piedade é o caráter de Cristo. Depois você lê lá 1 Coríntios, capítulo
segundo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Depois você lê em casa. Ele vai dizer assim: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e poder ou virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Depois você vai ver lá todas aquelas características que Deus dá, todas aquelas características. Eu quero só entrar no debaixo aqui, ele diz assim, ó, versículo 8, porque estas coisas existindo em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, certo? Nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ele é cego. Quem é que cega? O Deus vai cegando. Você sabe daí que você não consegue enxergar? A sua maior necessidade. E a sua maior necessidade é Cristo. A sua maior necessidade não é ter um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma família melhor. Tudo isso daí está certo, mas não é a sua maior necessidade. A nossa maior necessidade é Cristo. E nós começamos a avaliar a nós mesmos espiritualmente elevado. Está cego. Ele não está enxergando. E a palavra de Deus é claríssima, ele diz, vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Vai tropeçar por quê? Criança. Nós como crianças, não está crescendo. Mantém uma vida sem crescimento diante de Deus. Todos nós somos passíveis a nos cansar nesse caminhar. Todos nós somos. Tentações, cansaço, todos nós podemos ter isso. Mas preste atenção. O que é que nos livra do cansaço espiritual? Devoção a Cristo. Devoção a Cristo. Quanto mais amamos a Cristo, e Cristo sendo formado em nós, mais nós ficaremos vislumbrados com Cristo, com o nosso Pai e com o Espírito Santo. Quanto menos temos visão de Cristo, nós ficamos vislumbrados com as luzes desse mundo, que não são luzes, são trevas. Luz só tem uma, Jesus Cristo. O resto tudo é trevas. Mas quando os nossos olhos não são simples, Mateus capítulo 6, todo o nosso corpo é trevas. A gente não enxerga. Nós deixamos nos enganar pelo fascínio desse mundo. Por isso, irmãos, ocupados com afazeres e prazeres desta vida. Segundo, não condenamos o pecado em nossa vida. E tratamos o pecado como qualquer coisa. E muitas vezes nós ficamos o quê? Acostumados com o pecado. O que vai acontecendo conosco, irmãos? Insensíveis. Insensíveis. Apáticos. Apatia na nossa vida. Mas, meus amados irmãos, preste bem atenção, Provérbios 14, 10. Olha o que diz aqui, Provérbios 14, 10. Vida cristã não é religiosa. Vida cristã não é frequentar algum lugar, e deve. Mas só isso não resolve. Cristo não é religião. A maior dificuldade no consultório é para dizer para as pessoas que Cristo não é religião. Todas as pessoas falam assim, olha, eu tenho uma boa religião. E aí eu disse, eu tenho uma péssima religião. Mas eu tenho Cristo. Cristo não é religião, amados irmãos. Preste bem atenção, só existe uma igreja, que não é só essa. Tem muitos irmãos aqui em Tietê.
e muitos irmãos no mundo todo. A igreja é única. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, meu amado irmão. Preste bem atenção. Se eu e você somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Você sabe por que Raabe não morreu? Você sabe? Por que Raabe não morreu? Porque os muros da casa de Raabe, que ficavam do lado do muro, os muros da casa dela não caiu. Caiu todo o muro de Jericó, caiu. Só o muro da casa dela não caiu. Porque estava ali o escarlate, uma fita vermelha, falando do sangue de Cristo. Deus tira o povo do Egito, todo o primogênito morreu. A morte passava em todo lugar e ia matando todo mundo, mas quando olhava por sangue, havia vida, não morte. Ele olha para o sangue. Se olhar para mim e para você, não vão ter dificuldade. Mas Deus olha para o sangue. Presta atenção, meus amados irmãos. Nós precisamos ser despertados do sono que nós estamos vivendo. Revistamos de Cristo. Vai alta a noite, mas o sol está raiando. Jesus, pela sua imensurável graça, está voltando. Como é que nós vamos viver num mundo assim? Como é que nós vamos ficar distraídos nesse caminhar? Há um caminho de volta, irmãos, para o crescimento e fecundidade e ser frutífero. Há um caminho de volta. Uma das palavras que são mais ditas no Velho Testamento é volta, 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 volta. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que escarlate, tornarei mais branco do que a neve. Volta. Ó Efraim, volta Efraim. Está falando de quem? Efraim é a tribo, maior tribo do norte, daquelas 10 tribos. Terrível, terrível, não teve um rei temente a Deus. A pior tribo que existia dentro do povo de Deus. E Deus está dizendo, volta, 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 porque Deus fez uma aliança, meu amado irmão. O sangue foi derramado e o sangue está na porta. Eu e você, não há nenhuma possibilidade de sermos condenados, não por causa de mim e de você, fatalmente seríamos, por causa do justo que justifica o ímpio, eu e você. Ele é o justificador. O sangue está na porta. Nós precisamos, irmãos, despertar para crescer. Precisamos. Como é que vai acontecer isso, meu amado irmão? Vamos para Oséias. Aguenta um pouquinho aí. Oséias, capítulo 14. Não é um dos textos que nós falamos para os irmãos estudarem? Nós precisamos tratar aquilo que desagrada a Deus como real e tratar de um modo drástico. Tratar o pecado do modo drástico. Nós precisamos tratar aquilo que está em nós, que são trevas, carne e o que é terreno, precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é uma espada como 2 gumes. Ela vai separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela vai fazer o quê? Julgar o que está no meu e no seu coração. Mas eu não estudo a palavra. Nós não estudamos a palavra. O que fazia antigamente? Eu tenho 63 anos. Eu vivi na época onde os crentes eram chamados de crentes. Quem mais viveu nessa época do crente? A Lia, a Regina, chamada de crente. Quando eu falava assim, eles são os crentes. Eles são os crentes da Bíblia. Não é porque eles tinham a Bíblia embaixo do sovaco. Tudo já, não. Eles tinham a Bíblia no coração. Eles estudavam a palavra de Deus. Por quê? Eles não viviam sem um alimento. Onde você tem posto sua Bíblia? Aberto no Salmo 91? Irmãos, eu e você
diariamente, nós temos que debruçar na palavra de Deus. E ver o que Deus tem para falar comigo e com você, nesse momento, nessa época, para discernir a época que nós vivemos, e discernir os nossos corações, e discernir se os nossos caminhos estão condizentes com os caminhos do Senhor, e arrepender. Por isso, meu amado irmão, olha o que está escrito aí, Oséias 14. Está falando para quem? Tribo de Efraim, o reino do norte. Mas fala para mim e para você. Ele vai chegar a dizer, olha, eu amei vocês. Ele vai dizer, quanto Israel era menino, eu amei. E do Egito tirei. Não foi eu e você, não fomos tirados do Egito? Ele nos amou? Sim. Nos transportou do reino das trevas, do Egito, para o reino do Filho do seu amor? Sim. Para quê? Para eu e você ficarmos discutindo comida? Para eu e você trazermos no nosso coração o Egito e ficar lembrando, olha a comida do Egito, olha a carne do Egito, olha o peixe do Egito, olha o tempero do Egito, é para isso? Não, irmãos, é para eu e você conhecermos quem é o maná, que é Cristo, quem é a nuvem, quem é o fogo, quem é a pedra, que é Cristo, quem é a água, que é Cristo. É para nós conhecermos o maná que desce do céu, e quem comer desse maná jamais terá fome. É para alimentar de Cristo, irmãos. Todo dia eles tinham que ir lá pegar uma porção para se alimentar de Cristo. Mas o intuito deles era conhecer a Cristo, a plenitude de Cristo, ir para Canaã. Mas para entrar para Canaã tem que passar pelo Rio Jordão, irmãos. O Rio Jordão fala de quebrantamento do ego, fala do quebrantamento meu e seu. Você sabe que você tem que pegar isso aí, Romanos capítulo 6. Depois você lê em casa. Se não houver ali quebrantamento da nossa vida, irmãos, o que é isso? É nos arrepender. Dizer, Senhor, eu estou errado. Esse não é o caminho. Eu tenho falhado com o Senhor em muitas coisas. E a principal coisa que eu e você temos falado, sabe o que é? Devoção à palavra de Deus, à oração, a congregar, a amar os irmãos. Mas primeiro amar ao Senhor. Há uma necessidade minha e sua. Ele vai dizer assim, olha, quando mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. E não é isso, irmãos. Deus está chamando, Deus está falando, Deus está trazendo a palavra, Deus está chamando e a gente vai, nós vamos nos afastando, afastando, afastando. Insensibilidade. E ele dizia, todavia eu o ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram, que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para ele que alivia das suas queixadas, sua escravidão e das suas queixadas, dos seus ídolos, e me inclinei para dar-lhes de comer. Irmãos, o nosso Senhor se inclinou para dar de comer, eu e você. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória e veio cheio de graça e de verdade. O pão da vida desceu do céu. E nós não atinamos a plena e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Volta. Volta. O que ele disse para a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso recebeu aquela palavra, 6 capítulos, tremenda. 30 anos depois, recebe a segunda epístola, segunda chamada. E vai dizer para eles, olha, vocês esqueceram o primeiro amor, vocês deixaram o primeiro amor. O que ele vai dizer? Arrepende-te, volta. Volta às primeiras obras. Qual primeiras obras? Cristo central. Cristo é tudo em todos, para mim viver a Cristo. Ele diz, volta a Israel. Para quem? Para o Senhor. Que o problema não é voltar para uma denominação, para um pastor, para uma doutrina. Não. É para voltar para o Senhor. É voltar para Ele. Teu Deus. Para nós, no Novo Testamento, teu Pai. Teu Pai. Paternidade. Somos filhos de Deus. Volta para Jesus Cristo. Volta para o teu Pai.
porque pelos teus pecados estás caído. O inimigo assola a gente e a gente fica insensível. Sim, mas uma das grandes coisas que nos deixa sensível, sabe o que é, irmão? Pecado. É tratar o pecado como qualquer coisa. Não, irmãos. O pecado é drástico, é terrível. Como é que você sabe disso, Oswaldo? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Como é que Deus tratou o pecado? Através do seu próprio Filho sem pecado. Então a palavra de Deus é clara. Ele diz, tende convosco palavras de arrependimento. E isso vai ser estudado no congresso lá, no acampamento. É mudança de mente, mudança de atitude, mudança, um monte de coisa. Mas se você quiser saber uma coisa simples, o que é arrependimento? Eu estou indo assim, minha vida está indo aqui, estou indo nesse caminho. A palavra de Deus fala ao meu coração, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é esse o caminho do Senhor é este. Isso é arrependimento, irmãos. Um modo simples de dizer. Não adianta dizer, Senhor, eu estou arrependido, continuo no mesmo jeito. Não, arrependimento é mudança de mente, porque a nossa mente está poluída, tem que ter a mente de Cristo. Aí sim, uma vida de arrependimento. E olha o que ele diz, e Deus falando para eles, olha, tende em vós palavra de arrependimento. Irmãos, você já prestou atenção? Você já leu esse texto? O próprio Deus, que é ofendido, foi traído. O próprio Deus que eles não ligam, o próprio Deus que eles estão buscando outros deuses, o próprio Deus que eles deixou de lado, a noiva, o noivo, que simplesmente eles abandonaram. E Deus está dizendo para ele, olha, volta para o caminho antigo, ande nele, nós não andaremos. Ouça a palavra de Deus, guie por ela, nós não guiaremos. Para esses aí, para nós. E Deus vai dizer assim, olha, tende em vós palavras de arrependimento. É como se Deus estivesse ditando para eles aquilo que eles tinham que falar. Você já parou para pensar o coração de Deus? O coração do seu Pai? Quando Ele fala para a igreja de Laodiceia, eu aconselho vocês, irmãos, presta atenção. Eu e você aqui, quando alguém anda errado com a gente senta e fala assim, deixa eu aconselhar você. Nós vamos partir para romper nossas... Já está rompido. Acabou, cara. Não tem amizade. Acabou. Já resolvemos. Cortamos aqui. Miserável homem que eu sou e você, meu amado irmão. Que não cremos na palavra de Deus. Deus diz, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para vestir, e não seja manifesta a tua nudez e colírio para ungir os vossos olhos, para que você veja. Vê o quê? Eis que estou à porta e eu bato. Eis que eu repreendo a todos quanto eu amo, e eu amo vocês. Irmãos, nós temos visto isso. Tem uma revelação de quanto Deus nos ama. Quanto o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Tiago capítulo 4. E ele diz assim, convertei-vos ao Senhor. Volto a dizer, não é converter um pastor, uma religião, uma doutrina. É converter-se a Cristo. E ele diz assim, diz-lhe. Você está imaginando, você entendeu aqui, irmãos, que é Deus falando para o povo que nega Ele, dizendo, olha, fale assim. Fale assim com quem? Comigo. Comigo. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez do novilho, o sacrifício dos nossos lábios. Por quê, irmãos? Sacrifício agradável a Deus é um coração contrito e quebrantado. Deus nos despreza. Eu quero trabalhar para Deus. Não serve. Eu quero fazer a obra de Deus. Não serve. Primeiro eu e você precisamos ter uma vida de comunhão com Cristo. Depois fazer as obras de Cristo.
E ele diz assim, terceiro, primeiro ele diz, arrependam, voltem. Segundo, converta. Terceiro, a Síria já não nos salvará. Por quê, irmãos? Eles se misturaram com a Síria e eles pegaram a Síria como um poder na vida deles. Segundo, não iremos montado em cavalos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. Nós confiamos no Senhor. Ele está falando de você confiar em coisas terrenas, possibilidades que você tem, terrenas. Olha a terceira, não mais diremos a obra das nossas mãos. Não confie em você, não confie na sua autossuficiência. Autossuficiência, autodependência, autoglorificação. Amados, não. É suficiência do alto, com L. É dependência do alto, com L. E ele diz assim, e diga, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará. Por que órfão? Quem é que deixou quem aqui? Nós deixamos ele. Nós. E ele vai dizer, o órfão alcançará misericórdia. Agora preste atenção, irmãos. Olha o que Deus faz. Curarei a sua infidelidade. Irmãos, como nós temos sido infiéis a Deus. Nós somos infiéis a Deus em coisas lícitas e coisas ilícitas. Tudo que você usar, que não é verdade, tudo que você usar, que não está dentro da verdade, da luz e da palavra de Deus, é ilícito. É ilícito. E ele vai dizer assim, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Preste bem atenção, antes de descer o maná, vinha orvalho. Eles levantavam cedinho, vinha orvalho. E junto com o orvalho vinha o quê? O maná. O maná traz o quê? Vida. Vida. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro outra vez o cedro do lírio. E por que o lírio? O lírio, irmãos, se você for ver lá em Mateus 6, vai dizer, olha o lírio, a beleza dele. Quem é que fez isso? Foi eu. Então você vê dois aspectos, o exterior e o interior. O cedro do Líbano, profundidade. E o lírio? Beleza. Beleza de quem, irmãos? De Cristo. Quanto mais enraizados em Cristo, mais a beleza de Cristo se manifesta em nossas vidas. O lírio é frágil, como eu e você. Somos frágeis. Paulo vai dizer, o meu glória da minha fraqueza, gloria da minha fraqueza, porque quando sou fraco, sou forte. Agora, se você é forte, eu sou forte. Então, meu amado irmão, você não é forte, você é fraco. Forte é o Senhor que está em nós. Ele é a nossa fortaleza. Terminando, rapidamente. O que ele vai dizer? Aqui tem cada versículo, tem uma lição profunda para a minha vida e sua. Depois você lê em casa. Ele vai dizer, estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como a da oliveira, a sua fragrância como a do líbano. Oliveira aqui não é oliveira, é videira. Quem é a videira? Ele é a videira verdadeira, Cristo. Ele vai se espalhando, estender-se ao seu ramo, e a sua oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Está vendo, irmão? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
Nós somos o bom perfume de Cristo. Mas como que tem o bom perfume de Cristo? Quanto mais crescemos, quanto mais Cristo cresce em nós e nós diminuímos. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, desculpe a palavra que vou dizer, nós fedemos. Nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, cheiramos mal. O único que dá o bom perfume é a vida de Cristo. E olha o que ele diz. Os que se assentam de novo à sua sombra. Irmãos, você sabe o que é sentar aqui, irmãos? Efésios capítulo 1, Efésios 1 a 3. Estamos assentados nas regiões celestiais, hein? O que é isso, irmãos? Descansar na suficiência da pessoa e obra de Cristo. Viver na dependência da pessoa e obra de Cristo. Não minha força, não minha vitória, não! A força dele, a vitória é ele. Depender dele. E ele vai dizer assim, a sua sombra voltarão, serão vivificados como, aí se vai entrar aqueles 3 aspectos, o pão, o vinho e o azeite. Que já estudamos, daí não está no Salmo 104, acho que 104. E ele vai dizer assim, e vivificarão como cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como a de vinho do Líbano. Aí ele vai dizer, ó Efraim, que tenho eu com os lírios? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Efraim, eu não tenho nada a ver com os ídolos. Eu não tenho nada a ver com aquilo que você ama. Deus vai dizer, que comunhão há do incrédulo com o incrédulo? Que comunhão há com luz com trevas? Que comunhão há, irmãos? 2 Coríntios capítulo 6. Que comunhão há com o fiel com o infiel? Que comunhão há? Não há comunhão. Não há. Deus e os ídolos, não há comunhão. Deus é Deus. E fim de papo. Não tem mais nada. Ele é Senhor. E ele vai dizer assim, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Por que cipreste verde? Porque sempre tem vida. E sempre tem fruto. Ele está dizendo ele, de mim procede o fruto, teu fruto. Agora ele vai perguntar para mim e para você. Quem é sábio? Se eu e você continuarmos, irmão, na mordidez, na insensibilidade, ainda sem se arrepender e voltar-se para o Senhor, não somos sábios. Somos tolos. Ele vai dizer, quem é sábio que entenda essas coisas? Primeira coisa, sábio. Segundo, quem é prudente que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Nada, irmãos, nada fora dos caminhos de Deus são retos. Todos eles são tortos. São caminhos dos homens. Não são caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são retos, são perfeitos, são santos e são justos. Deus está dizendo, olha, porque os caminhos do Senhor são retos. Agora ele vai dizer aqui, e os justos, quem esses justos? Esses justos que ouvem a voz do Espírito Santo. Ouça que o Espírito diz à igreja, eis que estou à porta e bato, arrepende-te, eu castigo a todos quanto amo. Volta, confesse, eu curarei sua infidelidade. Eu farei de vocês como o lírio e como o cedro. Vocês florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, proclamarão testemunho de Cristo neste mundo. Os justos andarão nele, mas os transgressores, neles, o que vai cair com os transgressores, irmãos? Uma visão, irmãos, da glória de Cristo
Presta atenção. E é uma contínua visão da glória de Cristo. Quem escreveu isso aqui foi John Owen, 1800 e pouco. Ele que escreveu a morte na morte de Cristo. John Owen, um puritano. Olha o que ele escreveu. Uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança dele. Talvez outras maneiras e formas tenham falhado em nos tornar semelhantes a Cristo. Vamos pô-lo à prova. A maior parte de nossa fraqueza espiritual e esterilidade provém de deixarmos que as coisas ocupem a nossa mente com muita facilidade. Quando estamos com as nossas mentes cheias de Cristo e da sua glória, e os nossos corações ardem em grande amor para com Ele, não temos lugar para nenhuma outra coisa. Apenas uma contínua visão de Cristo e sua glória nos impedirá e nos encorajará para vigiar e lutar continuamente contra as enganadoras artimanhas do pecado. A experiência dessas coisas nos torna o Cristo glorioso, tem o poder de nos incutir o desejo de praticar somente as coisas que o agradam. John Owen. Quem foi John Owen? John Owen escreveu um livrinho, antes de morrer, A Glória de Cristo, 1800. Leia. E ele dizia, quanto mais, no fim da vida, quanto mais a glória de Cristo na minha vida, não tenho medo do tentador e nem da morte. Porque Cristo, que é a glória, venceu o tentador e venceu a morte. Eu também sou mais que vencedor. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos crescer. Precisamos crescer. É muito mais fácil chegar aqui e vão fazer um cultão de bênção. Não vamos fazer isso. Porque a bênção está aqui e a bênção é Cristo. Deus não tem outra bênção fora de Cristo. Todas as nossas bênçãos são espirituais. Não confunda, irmãos, não seja enganado. Você quer ter visão? Estuda a Bíblia. Quer ter visão? Estuda a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Deus fala ao meu e ao seu coração. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra. Quão puríssima, Senhor, são as tuas palavras, Senhor. Quanto prazer tem na tua palavra, nela medito dia e noite. Podemos falar isso? Irmãos, nós estamos em altas trevas. Vai raiando a luz. E pela imensurável graça de Deus, Deus está convidando o seu povo a voltar. Voltar para Ele mesmo. Na suficiência, na primazia de Cristo para nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que realmente, irmãos, sejamos despertados para aquilo que é celestial. E não nos deixemos nos envolver naquilo que é terreno. Que Deus seja louvado. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.